E no vídeo de hoje, pessoal, vamos ao vídeo do Verdade Nua e Crua do Redmi Note 13 e eu sei que vocês estavam esperando por esse vídeo, onde eu falo a verdade, sem patrocínio, sem passar pano do Redmi Note 13. E eu vejo que vocês estão gostando bastante desse quadro, porque todos que eu estou fazendo estão tendo boas visualizações. É um quadro que demora um pouquinho mais, porque eu vou falar minha opinião, e eu espero um tempo ali para fazer esse quadro, porque os smartphones têm as atualizações e tudo mais, e eu gosto de testar bastante tempo. Então vamos lá. Redmi Note 13, galera. Um dos aparelhos que a Xiaomi trouxe ali e que hoje é um dos melhores custo-benefício da marca, não tenho o que falar. A traseira dele tem plástico, é uma construção mais simples, mas ele é um aparelho que custa ali na faixa dos seus R$1.000. Pontos positivos que eu acho que o Redmi Note 13 tem frente aos concorrentes, tá? Primeiro, ele conta aqui com o infravermelho, dá para ligar e desligar ar-condicionado, funciona bem. Tem áudio estéreo com uma qualidade bacana, tem entrada para fone, que hoje em dia vem todo mundo removendo, e ele conta aqui com um sensor de 108 megapixels, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar um pouco das fotos e falar o que eu acho. Um dos pontos que eu gosto do Redmi Note 13 é a construção. Mesmo ele sendo de plástico, ele passa a impressão de ser um aparelho um pouco mais caro. A tela em si já tem poucas bordas. É um sensor digitais embaixo da tela? Sim, bem legais. A tela é muito boa, tem um brilho muito bom, mas ela tem um ponto bem ali importante que a gente tem que se atentar, tá? Em relação à tela, se a gente entrar aqui em taxa de atualização, a gente vai verificar que nós não temos a taxa de atualização variável. Esse é um dos pontos que você tem que ficar atento, tá? Não é um ponto ruim, mas a tela ela não diminui e aumenta automaticamente a taxa de atualização. Então, se você definir aqui 120 Hz ou 60 Hz, vai ficar sempre ali nessa taxa de atualização, tá? Então, ali, para você que vai comprar ele ou comprou ele, dá uma olhada aqui que talvez ele esteja em 60 Hz, que a Xiaomi ela tende a mandar sempre aqui, ó, em 60 Hz, e às vezes você está usando ele nessa taxa de atualização e nem sabe. Outra coisa que o Redmi Note 13 trouxe, que eu gosto bastante, é o carregador de 33 watts, carrega bem rápido, e a bateria ela tem ali os seus 5.000 mAh de bateria, tá? É uma bateria que vai durar o dia todo, não tem ali o que falar, uma bateria legal, vai carregar rápido também, né, relativamente, mas um ponto que eu tenho que informar você em relação ao processador, tá? Nós temos aqui o Snapdragon 685, é um processador legal? É. Mas se a gente olhar aqui a pontuação do AnTuTu, só para a gente ter uma noção, para você entender o que eu estou querendo passar, a gente tem aqui uns 360 mil pontos, tá? Essa minha versão ela tem 8 GB de RAM. É uma pontuação ruim? Não, não é uma pontuação ruim. Se a gente olhar os outros aparelhos na mesma faixa de preço, eles acabam entregando ali uns 380 a 420. É uma pontuação legal. Mas se a gente considerar que ele não tem a tecnologia 5G, é um ponto que talvez pese um pouco no seu uso, né? Dependendo da região que você mora, da região que você tá, vai ter a tecnologia 5G. Mas não fique tão frustrado assim, tá? Quando você está utilizando 5G, o celular consome mais bateria. Então, se o seu uso é mais cotidiano, rede social, não fique pensando, o meu não tem 5G e tudo mais. Não, vai funcionar legal, não vai ter problemas, mas se a gente vê que hoje em dia muitos locais têm 5G, é um ponto que o Note 13 peca, mas ele tem outros pontos que balanceiam ali essa questão de não ter o 5G. Mas aqui já vai aí sobre conectividade. Ele não tem o 5G e também não tem a tecnologia NFC, que foi um ponto que pesou ali no Redmi Note 13. Infelizmente, a Xiaomi ela não trouxe essa tecnologia para ele, tá? O motivo dela não ter trazido, eu não faço ideia, mas é um ponto que deixou ela para trás ali no Note 13. O NFC hoje em dia é uma tecnologia que muitas pessoas acabam procurando para utilizar o cartão de crédito e não ficar levando carteira ali para fora de casa, né? Se roubarem o celular, a pessoa vai ter que formatar, acaba não tendo ali tanto perigo do que pegarem o seu cartão, por exemplo. Outra coisa em relação ao processador é que o Redmi Note 13 ele tem várias versões, tá? Ele tem versões com 4, 6 ou 8 GB. Se a versão com 8 GB já não tem um desempenho ali tão primoroso, eu não recomendaria você pegar a versão com 4 GB. O mínimo que eu recomendo você comprar é a versão com 6 GB. Essa versão minha aqui, ela conta com 8 GB de RAM e tá ali com 256 GB de armazenamento. Então, a minha recomendação é, se você for comprar ele, compra no link aqui da descrição para eu poder continuar fazendo esse quadro aqui, se você for comprar, que aí eu não preciso de patrocínios, por exemplo, e compre versões com 6 ou 8 GB. A versão com 8 GB e 256, eu já recomendaria você guardar uma graninha e já pegar essa se você quiser, tá?
porque a versão com 6 GB ela tem 128, então eu não acho que valha tanto a pena assim, tá bom? Já em relação ao sistema, basicamente é o sistema tradicional da Xiaomi, ele foi atualizado aqui para o HyperOS 2.0, mas eu não notei muitas diferenças não, tá? Teve ali melhorias no desempenho, que eu tô vendo que tá um pouco mais rápido para abrir algumas coisas, e normalmente eles melhoram estabilidade, por exemplo, mas o legal é que ele tá atualizado. E agora a gente já está com o Android 15, né? Então a gente está com o Android mais novo possível ali no Note 13. Isso mostra um comprometimento da Xiaomi vir atualizando basicamente o seu celular mais vendido ali intermediário. Isso é um ponto que eu gosto, mas a Xiaomi ela está garantindo apenas 2 anos de atualizações Android. Então ali não é 3 anos, 4 anos ou 6 anos como a Samsung vem trazendo agora nos seus smartphones mais baratos. Mas lembrando que a Samsung já trouxe a versão mais nova, no Note 14 isso pode acabar mudando, então eu não ficaria tão preso a isso de atualizações, tá? Comprando ele você tem a ciência que ele é um aparelho do ano passado, então fica tranquilo quanto a isso, porque o Note 13 ainda vai ter ali 1 ano de atualização. Funcionalidades que eu acho interessante que o Note 13 tem sendo um aparelho mais barato. Aqui em Apps, a gente consegue bloquear os aplicativos com senha, duplicar e consegue até desabilitar o início automático de alguns aplicativos para não gastar memória RAM, por exemplo. Em relação a jogos, se você é uma pessoa que gosta de jogar, o Redmi Note 13 ele tem um desempenho bom, mas não é aquele desempenho que vai rodar tudo no máximo. Ele tem a qualidade para rodar ali o Call of Duty no médio, o Genshin Impact no baixo médio ali com uma qualidade legal. E se você for comprar ele para jogos, eu não recomendaria. Ah, Luan, eu quero jogar somente Call of Duty Warzone. Não compre. Pegue um Samsung A15 5G, um A15 4G, que vai ter um desempenho um pouco melhor com 8 GB de RAM. O Redmi Note 13 é um aparelho mais limitado em relação ao desempenho, mas ele entrega algumas outras coisas, como uma tela melhor, um áudio estéreo, tem ali um carregamento mais rápido e uma câmera de 108 megapixels. Não que ele seja ruim, mas tudo tem um preço. O A15, por exemplo, você acaba não tendo nenhuma proteção contra água, nem IP54, e você acaba tendo ali basicamente uma construção mais sem capricho, vamos dizer assim, e bordas na tela bem maiores que o Note 13 acaba entregando. Mas, contrapartida, ele tem um desempenho um pouco melhor. Então, ali é essa dica que eu te dou se você está olhando para o Redmi Note 13 ali na questão de jogos. Já em relação às câmeras do Note 13, os sensores que nós temos aqui é um de 108 megapixels principal, ultra-wide, macro e uma frontal de 13. Até hoje eu tirei várias fotos com ele e dá uma olhadinha nas fotografias que eu já consegui tirar com ele para você ter uma noção. Em relação às fotografias, o Note 13 manda muito bem nessa faixa de preço, tem uma qualidade muito boa. Em relação à qualidade e nitidez, eu acho que ele se sai muito bem para sua faixa de preço. Em relação ao restante do aparelho, eu não tenho muito do que reclamar. O que a Xiaomi precisa melhorar para o Note 14 é a questão do NFC, um processador um pouquinho mais potente e a tecnologia 5G, e com certeza vai ser uma opção muito melhor do que os concorrentes desse ano, como o Galaxy A16, por exemplo, que trouxeram ali poucas melhorias, diria assim, em relação aos seus aparelhos do ano passado. A Xiaomi trazendo isso, com certeza o Note 13 vai se sair bem melhor em vendas do que o ano passado. Isso que ele nem foi mal ali em vendas, né? Ele foi muito vendido, muitas pessoas gostaram dele, mas esses pontos que ela não trouxe acabou ali deixando o Note 13 com um ar um pouco de caro pelo que oferece. Infelizmente, a gente sabe que o Redmi Note 13 e todos os celulares da Xiaomi são atrelados ao querido dólar, e aí acaba que toda vez que o dólar sobe, o preço sobe, o dólar desce, o preço desce. Então a gente espera ali que os novos lançamentos da Xiaomi, infelizmente, vão custar um pouquinho mais caro para o nosso bolso, tá bom? De restante, eu acho que é isso, pessoal. O sem passar pano do Redmi Note 13 é esse. Não tem muito do que falar, o aparelho é muito legal, mas tem esses pontos. Se for comprar ele, compre ciente. Tem links aí embaixo. Se sobrou alguma dúvida, manda nos comentários e até o próximo vídeo.